Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, bondoso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e te pedimos que o Teu Espírito venha a nós essa noite, Senhor, nos dando entendimento do texto. Pai, te pedimos que o Senhor opere no nosso coração por meio da Palavra, que não sejamos como essa geração perversa do qual ele se dirige nesse texto, uma geração em dúvidas, uma geração em oposição, uma geração que estava rejeitando Cristo como Messias no seu coração. Que não seja assim entre nós, que o Senhor possa nos alcançar com o Teu Espírito, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, nos dando o convencimento da verdade da Palavra de Deus. É o que te pedimos essa noite, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, esse é um daqueles textos que provavelmente você já ouviu alguma vez na vida. E provavelmente também você ouviu esse texto de uma maneira isolada do seu contexto. Esse é um texto, irmãos, que se nós lermos apenas os versos 43 a 45, nós teremos muitas dificuldades de entendermos o real propósito dessas palavras. Eu diria que é quase impossível nós atingirmos o alvo que Cristo tem em mente sem olharmos para todo o contexto. Muita gente usa esse texto para falar sobre possessão demoníaca. Muita gente usa esse texto, inclusive, para formar doutrina sobre esse assunto, para ensinar sobre isso, como funciona uma possessão, qual a atitude da pessoa que é liberta de uma possessão demoníaca, enfim, pegam esse texto para isso. Mas será que Jesus está aqui de fato ensinando isso? Será que esse é o alvo de Cristo? Nos ensinar sobre o que acontece no mundo espiritual? Será que o tema aqui é o tema da batalha espiritual? E eu adianto a resposta: não. E mais uma vez eu reforço, irmãos, nós jamais podemos pegar um texto de forma isolada do seu contexto. Nunca a gente deve fazer isso, irmãos. Se nós pegarmos pequenas porções das Escrituras, poucos versículos, e lermos de maneira isolada e tentarmos entendermos, e tentar tirar doutrina daquilo, a chance de nós errarmos, a chance de nós criarmos doutrinas que não são bíblicas é muito grande. O objetivo de Jesus aqui não é nos fazer pensar ou nos fazer conhecer mais sobre batalha espiritual. O objetivo de Jesus não é nos ensinar sobre demônios, sobre libertação, sobre como fazer para expulsar um demônio, nem nada desse tipo. O foco principal desse texto está no final do versículo 45. O foco é nesta geração perversa. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é contar uma ilustração para demonstrar algo que estava acontecendo com essa geração que ele chama de perversa. E o que estava acontecendo com essa geração? Neste momento, irmãos, conforme nós já temos visto aqui nas exposições do capítulo 11 e 12, essa geração passou a questionar Jesus. Ela começou a se opor ao ministério de Cristo. E essa geração que neste momento está com dúvidas sobre Jesus, mesmo depois de tantos sinais e tantas demonstrações de que Jesus é o Messias, e eles estão aqui em dúvida a respeito disso,
Essa geração, ela é simbolizada aqui por este homem que foi liberto de um demônio e que logo depois ele passa a ser possuído não só por um, mas por mais 7. Ou seja, um homem que passa a ser possuído por 8 demônios. Essa é uma ilustração dessa geração que está neste momento em dúvida, que está incrédula em relação ao Messias. E desde já você tem que ter isso em mente. A pregação de hoje não será sobre angelologia, ou seja, a doutrina dos anjos. Essa pregação não vai ser sobre batalha espiritual, ou sobre como pessoas são possessas e libertas de espíritos demoníacos. O foco da pregação hoje é aquilo que Cristo tem em mente. Mostrar na figura deste homem a situação espiritual de uma geração que o rejeita como Messias. Jesus vai nos mostrar as consequências da chegada do libertador prometido. As consequências de se conhecer esse libertador e as consequências de se ignorar Jesus como o Messias. O perigo extremo da neutralidade. O perigo de ficar em cima do muro em relação a Jesus Cristo de Nazaré. Um perigo que todos nós corremos. Portanto, irmãos, muito mais importante do que estudarmos sobre como os demônios agem na possessão de uma pessoa, é aprendermos sobre o libertador. É aprendermos sobre as consequências de se alegrar com a libertação, porém ignorar aquele que liberta. O primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, que é o ponto de partida para justificar o motivo pelo qual essa geração está numa situação pior do que antes, é a verdade de que o libertador chegou. No verso 43, Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Jesus ele vai agora, irmãos, começar a inverter o argumento que foi usado pelos fariseus contra ele. Lembram do que Jesus foi acusado anteriormente? Aquela acusação absurda que você encontra no verso 24. Ali no verso 24 de Mateus 12, o que diz? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. A acusação era de que Jesus agia pelo poder de Satanás. Jesus era um homem a serviço de Satanás. Jesus era um endemoniado. Agora Jesus começa a inverter esse argumento com essa ilustração magnífica. Esse indivíduo aqui da ilustração, essa pessoa que foi liberta, ela personifica toda essa geração perversa que está neste momento questionando a autoridade de Cristo. Jesus diz que essa pessoa foi liberta de um espírito imundo. Mas ele não nos traz mais explicações sobre como essa pessoa foi liberta. Ele apenas diz que o espírito imundo saiu dela. E por isso, irmãos, é tão importante nós entendermos o texto dentro de todo o contexto. Essa controvérsia, Jesus aqui está num embate direto com aquela elite religiosa, os fariseus, os escribas. Jesus está debatendo com eles essas questões. E dentro dessa controvérsia, ela atingiu o seu ponto alto durante uma ação de Jesus, quando ele expulsa o demônio de um homem. Isso está narrado no verso 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava, dizia: não é este, por acaso, filho de Davi?
Então, com a chegada de Jesus Cristo de Nazaré, pessoas passaram a ser libertas do seu cativeiro. Pessoas foram curadas, restauradas, algumas foram ressuscitadas por Jesus. E toda essa geração que Jesus se dirige, ela enxergou isso com os seus próprios olhos. Por que os fariseus acusavam Jesus de agir com poder de demônio? Porque o sinal, os milagres, a cura, a expulsão, uma pessoa ressuscitando dos mortos, aquilo era inegável. Eles não podiam dizer, olha, esse homem não faz milagre, isso é mentira. Todo mundo via isso acontecendo. Uma pessoa paralítica saía andando, né? Uma pessoa que estava lá, como no caso de Lázaro, estava sepultada há 4 dias, sai de lá viva. Então eles não tinham como negar o sinal. E eles começaram a negar a autoridade com a qual Jesus agia. Então, essa geração estava vendo isso. O libertador prometido chegou. Por que ele chegou? Porque ele cumpre todos os requisitos proféticos. E aí Jesus não precisa dar maiores explicações nessa sua ilustração. Só havia um homem, neste momento da história, capaz de libertar alguém que estava sendo possesso por um espírito imundo. Só havia um homem naquele momento com autoridade para expulsar demônios com uma única ordem. Então ele não precisa explicar quem havia liberto esse homem. Ele estava ali falando a eles. Depois, Jesus segue na sua ilustração falando do comportamento do demônio. Aquele espírito imundo que estava em posse do coração dessa pessoa que foi liberta. Ele diz que esse espírito maligno anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E aqui a gente chega na conclusão de que essa é uma ilustração apresentada por Jesus. Porque dentro da tradição judaica havia o conceito de que o deserto era o lugar onde os demônios habitavam. E não é difícil, irmãos, para a gente entender o motivo disso, da onde que saiu essa concepção. Basta nós mesmos pensarmos em anjos de Deus e anjos maus. Nós criarmos a nossa imagem desses seres. O que normalmente a gente faz? Os anjos do Senhor, nós associamos a coisas belas. Nós associamos a ordem, a vida. Já os demônios, como que nós imaginamos? Seres monstruosos, com aspectos monstruosos. Seres associados ao caos, à morte, coisas desse tipo. E o deserto, ele cumpre esses requisitos. É um lugar onde a vida não prospera. É um lugar onde há desordem. É um lugar associado à fome, à sede e à morte. E mais uma vez é importante termos isso em mente. Que Jesus, ele não está dando uma aula sobre os demônios ou sobre os anjos. Ele está realizando uma ilustração usando os elementos da própria cultura. Porque ele tinha o objetivo que seus ouvintes compreendessem de imediato. Então ele está usando a linguagem popular, os conceitos presentes dentro da cultura. Então observe bem o ponto onde Jesus quer chegar com isso. Uma geração que está sendo liberta de várias mazelas. Jesus estava neste momento operando uma abundância de sinais. É por isso que nós vemos ele neste momento sempre cercado de grande multidão. Até esse momento nós vemos que Jesus está sempre com gente ao redor, sempre muitas pessoas. Porque Jesus fazia o quê? Alimentava os famintos. Como que ele alimentava os famintos? Multiplicando a comida de forma sobrenatural. Jesus nesse momento curava as pessoas de todo tipo de doença. E era de maneira instantânea. Jesus não dava o tratamento, vai para casa, toma um remédio e em tanto tempo você está curado. Não, na hora. Jesus também libertava pessoas de possessão demoníaca com uma só palavra e segue a lista dos sinais de Cristo. E isso era uma grande bênção para aquele povo. Pense só, irmãos,
Uma pessoa que sofre de possessão demoníaca. A gente não tem ideia do que é isso. A verdade é que isso foge ao nosso entendimento. Agora imagine a alegria deste homem do capítulo 12, do qual Jesus de fato liberta, não o da ilustração, mas onde começa essa controvérsia. Um homem que, diz o texto, estava possuído e era cego e mudo. E no texto grego há uma conexão, ele era cego e mudo por conta da possessão. Imaginem o sentimento deste homem ao ser liberto por Cristo. Imaginem a felicidade, o alívio, a liberdade que esse homem sentiu depois do seu encontro com Cristo. Se existe alguém com autoridade para libertar as pessoas de todo tipo de mal, então o libertador chegou. Porque as profecias do Antigo Testamento afirmavam que isso seria o sinal da sua vinda. Isaías profetizou: quando o Messias chegar, os cegos verão, os surdos ouvirão, o coxo andará. Estava profetizado. Só que, irmãos, para a pessoa que foi liberta dos seus problemas momentâneos, esse homem que foi liberto dos seus problemas físicos, possessão, cegueira, a mudez, se ele só se alegrar com essa cura, isso não é suficiente. Só ficar alegre com a libertação que ele alcançou não vai fazer com que ele encontre a libertação eterna. Nós não podemos esquecer, irmãos, que muito provavelmente pessoas que receberam milagres diretamente de Jesus, muitos daqueles que comeram do pão e do peixe multiplicado, mais para frente, essas pessoas, no progredir da história, vão estar gritando diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Muitas pessoas que se alegraram com o milagre do momento, rejeitaram aquele que efetuava o milagre. E essa realidade, irmãos, se aplica diretamente a todos nós. O libertador chegou, foi revelado. A salvação, a libertação está disponível para cada um de nós. João, no capítulo 13, versos 16 a 18, texto clássico, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas o que não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na maioria das vezes, irmãos, as pessoas procuram uma igreja cristã pelos motivos errados. Na grande maioria das vezes, as pessoas vêm até o Evangelho atrás de um milagre para a sua vida. Essa geração aqui do texto também estava nesse momento atrás de um milagre para a sua vida. As pessoas procuram a cura para algum tipo de doença, procuram uma vida melhor neste mundo, procuram resolver os conflitos do seu casamento, procuram resolver os problemas financeiros. E segue a lista, irmãos. E é possível que em algum momento, nessa chegada deles até o meio cristão, eles possam receber aquilo que estavam buscando. E também não é incomum, depois dessas pessoas receberem, elas esquecerem dos seus problemas
esquecerem dos motivos pelo qual ela veio até Cristo e retornar para suas vidas normais. E muitas vezes continuam, depois dessa experiência, se considerando pessoas cristãs, se considerando discípulas de Cristo. Inclusive dizem, olha, eu sou crente, eu só não estou frequentando a igreja no momento. O problema, irmãos, é que isso não é suficiente. Eu diria que é ainda mais perigoso do que o estado anterior. No caso do texto, a pessoa foi liberta, mas não se interessou pelo libertador. Você procura o milagre, mas pouco se importa com aquele que é o autor do milagre. A pessoa se satisfaz por ter recebido algum tipo de bênção na sua vida. Ah, Deus me abençoou quando eu estava mais precisando. Ah, isso só pode ser um sinal de que eu sou mesmo um filho de Deus. Irmãos, não se iludam. A única evidência segura que demonstra uma filiação verdadeira, a única evidência segura que eu sou um filho de Deus de fato, é a minha semelhança com o Pai. A única evidência segura, irmãos, é uma vida em santidade, em obediência à palavra. As igrejas estão cheias de pessoas que baseiam a sua convicção na salvação pelo fato de serem prósperas ou de não terem grandes problemas na sua vida, como se isso fosse um sinal do cuidado de Deus, como se isso fosse um sinal de que vida tranquila e que sucesso neste mundo só pode ser uma evidência de que Deus está com ele. Mas aí vem Jesus e nos diz lá em João 16:33, no mundo vocês passam por aflições. Tenham coragem, eu venci o mundo. Desde quando que tranquilidade, sucesso e prosperidade é uma evidência do cuidado de Deus na Bíblia? Se isso fosse, o que nós diríamos dos apóstolos? O que nós diríamos dos profetas do Antigo Testamento? O que nós precisamos é saber que a nossa salvação vem unicamente por meio da fé e confiança no Libertador. Nós devemos depositar nossa certeza apenas nisso e em nada mais. E saber também que a evidência de uma fé verdadeira é a obediência. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que realmente me ama. Mesmo que na minha vida tudo esteja dando errado aos olhos do mundo, se eu tenho um relacionamento pessoal com Cristo, se eu confio nos méritos dele, na sua obra redentora, então eu posso ter a certeza de que serei salvo e herdarei o reino eterno com todas as suas promessas. É isso o que Jesus está dizendo para essa geração que ouve as suas palavras, na qual ele se dirige como uma geração perversa. O libertador já chegou e de agora em diante o libertador ele é conhecido. No verso 44 diz, por isso diz, quem está dizendo isso é o espírito imundo, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. E aqui nós não podemos esquecer em momento nenhum, o alvo dessa ilustração é essa geração perversa que está neste momento em um estado de dúvida
e de oposição contra Cristo. Eles viram os sinais produzidos por Jesus, sinais que apontam, que autenticam Jesus como de fato o Messias, o libertador prometido por Deus desde Gênesis 3,15. Portanto, o libertador ele é conhecido deles. E de acordo com a ilustração realizada por Jesus, qual foi a reação deles diante daquele que os libertou? Tendo conhecimento de que o Messias estava entre eles, não deram ouvidos à sua pregação. Uma pregação que dizia: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Essa geração não deu importância às palavras do Messias. Eles permaneceram sem arrependimento. Se alegravam com o milagre. Se alegravam em ver pessoas sendo curadas. Se alegravam em ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo ressuscitadas. Se alegravam com a comida produzida de maneira sobrenatural. Se alegravam até mesmo com a autoridade com a qual Jesus ensinava. Porém, não se alegravam com o autor dos milagres. Não tinham interesse na pessoa de Jesus Cristo. Eles, na verdade, continuavam a se questionar, conforme diz o verso 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? E aqui, irmãos, a tradução ela deixa a desejar no sentido da dúvida, porque eles falavam, em outras palavras, não pode ser este o Messias, ou pode ser. Eles duvidavam duvidando, né? Esse não pode ser o Messias. Eles se admiravam, mas questionavam. Nossa, olha esses sinais, que grandes sinais. Mas não pode ser ele. Não é possível que seja ele o Messias. E aí eu creio, irmãos, que vai ser mais fácil para nós entendermos o sentido do texto quando Jesus diz que o demônio voltou para a sua casa e a encontrou vazia, varrida e arrumada. Vai ser mais fácil entendermos se nós aplicarmos isso à nossa realidade. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas vêm à igreja pelo motivo errado. E pode acontecer dessas pessoas que vêm à igreja pelo motivo errado, de encontrar no ambiente da congregação um lugar onde ela se sinta bem. Ela pode ver alguns milagres de Deus sendo produzidos neste lugar. Pessoas sendo restauradas, famílias sendo salvas, pessoas sendo curadas das suas doenças pelo poder da oração. A própria pessoa pode ser liberta de muitos problemas, inclusive de possessão demoníaca. Isso é possível. E além disso, irmãos, ao se deparar com a palavra que é pregada neste lugar, com os ensinos de Cristo, em meio a pessoas que encorajam ela, que exortam ela, que estão ali sempre junto dela, talvez essa pessoa possa inclusive se libertar de vícios, de imoralidades diversas que cometia, enfim. Ela passa a ter uma vida mais correta moralmente falando. Porém, irmãos, ela pode experimentar tudo isso sem nunca ter tido de fato um relacionamento pessoal com Jesus. Ela pode experimentar diversas mudanças em questões morais sem nunca experimentar de fato uma regeneração espiritual. Isso pode acontecer, irmãos. E deveria ser assustador para nós saber disso. Um outro exemplo. Uma pessoa ela pode confessar publicamente os seus pecados, aceitar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para confessar a sua fé diante da congregação, mas fazer tudo isso só pelo medo de ir para o inferno. Mas sem nunca ter experimentado uma convicção do seu estado espiritual. Sem nunca ter entendido a sua necessidade pessoal na pessoa e no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ela pode nunca ter entendido por que eu preciso do sangue do Cordeiro. E quando isso ocorre,
é semelhante ao estado da pessoa da ilustração. Ela colocou a sua casa em ordem. Ela deixou ela arrumada em vários sentidos. Porém, é uma casa que permanece vazia. Era algo assim, irmãos, que estava ocorrendo com essa geração do tempo de Jesus. Eles estão ali, seguindo Jesus por toda parte, maravilhados com os seus milagres, porém permanecem em um estado de neutralidade. Alguns em um estado de completa dúvida, outros já demonstram um estado de oposição. Começam a ter ódio do Messias e das suas palavras. E isso, irmãos, nos ensina algo muito importante. Que apenas olhar para Cristo, ter o conhecimento intelectual sobre o Messias, mas sem nunca se arrepender, sem nunca desenvolver um relacionamento pessoal de discípulo, sem nunca realmente se envolver com os ensinamentos, sem nunca de fato se alegrar com a pessoa de Cristo, e sem nunca realmente tomar posse dele, isso é o mesmo que nada. Eu diria que é até ainda mais perigoso, porque você vai se encontrar num estado de religiosidade. Você ter uma vida correta moralmente não é a mesma coisa do que ter uma vida santa. Você abandonar o erro simplesmente é muito diferente do que ser um regenerado. Não é porque alguém abandonou o espiritismo e agora está dentro de uma igreja cristã que isso seja garantia de uma pessoa de fato transformada pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Não é garantia nenhuma, irmãos. O que Jesus requer dos seus discípulos é muito mais do que só um conhecimento intelectual. Jesus requer muito mais do que ficar só olhando, admirando os seus milagres a uma certa distância. Jesus requer muito mais do que apenas estar frequentando uma igreja que ensina corretamente a palavra de Deus. Segundo as Escrituras, Jesus requer total devoção de todo o coração a Ele. E qualquer coisa menos do que isso é apenas religiosidade. É apenas arrumar a sua casa, deixá-la bonitinha, porém vazia. Que nós não sejamos, irmãos, aqueles que valorizam a libertação, mas esquecem do libertador. Que nós não sejamos aqueles que se alegram com os milagres e com as bênçãos que vêm do alto, mas não se alegram com o autor de todas essas coisas. É muito triste ver a quantidade de evangélicos que medem o seu relacionamento com Cristo por meio da sua prosperidade neste mundo. Mas que poucos sabem sobre Jesus. Poucos sabem sobre a morte de Cristo. Poucos sabem sobre a palavra de Deus. Isso simplesmente não faz sentido, irmãos. De que adianta eu ter tudo de bom e do melhor nessa vida? De que adianta eu ter uma vida longa e confortável neste mundo, mas no fim perecer sem Cristo? O grande milagre que nós podemos desfrutar e que nós devemos valorizar é o fato de pecadores se arrependendo verdadeiramente e se voltando para Cristo, confiando nele como seu único e suficiente Salvador. Nós não podemos ser assim, irmãos. Aparência religiosa, aparência de santidade, mas não ter nenhum compromisso,
não ter nenhum relacionamento pessoal com aquele que é o único que pode nos salvar. Esse é o perigo extremo da neutralidade. E você se manter em um campo confortável. Eu vou, mas eu não me envolvo muito. Eu não estou falando de se envolver com a igreja, se envolver com Cristo, com a sua palavra. Esse é um risco muito grande. O risco do libertador estar presente, do libertador ser conhecido, porém o libertador ser ignorado. Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O libertador chegou, foi conhecido, porém ignorado. E novamente, irmãos, não podemos olhar para esse texto de outra forma, senão como uma ilustração da situação desta geração perversa que se opõe a Cristo. O Messias está entre eles, efetuando diversos sinais e milagres que autenticam a sua autoridade, que demonstram claramente que Jesus é realmente o Messias, conforme havia sido profetizado no Antigo Testamento. Jesus cumpre os requisitos proféticos, porém mesmo assim Jesus é ignorado. E posteriormente será definitivamente rejeitado por toda uma geração. Para Jesus, irmãos, expulsar 8 demônios do corpo de uma pessoa é tão simples quanto expulsar apenas um. Lembram de Jesus expulsando uma legião de demônios de 2 homens gadarenos? Nós vimos esse texto lá em Mateus 8, versos 28 a 34. Foi difícil para Jesus libertar aqueles 2 homens? O ponto não é aqui que a pessoa vai ser mais difícil ela ser liberta ou não. Não é essa a situação. A ênfase do texto diz apenas que esses 7 espíritos eram piores do que o primeiro. Então a questão é o estado da pessoa que conheceu o libertador, porém se manteve indiferente em relação a ele, permaneceu sem arrependimento verdadeiro. A situação dessa pessoa se tornou pior do que antes, quando ela não conhecia o libertador. Jesus aplica essa situação àquela geração que está neste momento, nesse estado de dúvida, de decepção em relação ao ministério terreno de Cristo. Esperavam aquele rei glorioso, um líder político, militar, que libertaria o povo. Eles se decepcionaram com Jesus. E ele aplica isso aos escribas, aos fariseus hipócritas, que estão em um estado cada vez maior de incredulidade. O estado deles era melhor antes de conhecerem a Jesus, porque agora que eles o conhecem, agora que eles viram os sinais, que ouviram os seus ensinos, e mesmo assim permaneceram em um estado de neutralidade ou de oposição, a situação deles é infinitamente pior do que a anterior. O estado anterior qual que era? De esperança. Eles aguardavam o libertador prometido, mas agora que o libertador veio e eles o ignoraram, o estado deles é de completa perdição. Aos homens que acusaram Jesus de fazer milagres pelo poder de Satanás, para esses, inclusive, já não tem mais esperanças de arrependimento. Então Jesus aqui ele inverte o argumento que usaram contra ele no verso 24, quando acusaram ele de expulsar demônio pelo poder do maioral dos demônios. Jesus diz agora que essa geração toda que o acusa de agir por influência demoníaca, ela é que está possuída por demônios. A situação desta geração é muito pior do que antes da sua chegada neste mundo. E isso é completamente verdadeiro, irmãos. A nação de Israel que rejeitou Jesus e que permanece rejeitando a Cristo hoje, ela colheu e colherá juízo sobre si.
E eu vejo aqui, irmãos, uma referência tanto à destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70, onde houve um juízo severo sobre essa geração perversa, quanto eu vejo aqui também uma referência à tribulação, conforme predito no livro de Apocalipse. O povo de Israel, ao rejeitar Jesus como seu Messias, ele se coloca em uma situação muito mais grave do que antes de Jesus vir a este mundo como o Deus homem. E aí, por mais, irmãos, que esse texto, essa ilustração de Jesus, ela tem um alvo claro, ela seja direcionada para essa geração perversa, essa advertência ela é extremamente relevante para todos nós. O perigo que existe em conhecer Jesus, em saber que Ele é o libertador prometido, mas permanecer indiferente. Permanecer em um estado ou de rejeição declarada, eu não creio, é loucura, ou simplesmente em uma suposta neutralidade, como aqueles simpatizantes do cristianismo. Ah, não, eu gosto, até gosto de ouvir uma pregação ou outra, até eu realmente simpatizo com o cristianismo, acho legal. Nós todos aqui, irmãos, já adquirimos um conhecimento sobre Jesus. A nossa realidade aí, nós temos o contexto já do Natal que se aproxima, as pessoas falam ainda de Jesus, cada vez menos, mas ainda é falado. Jesus ainda é lembrado nas festas do Natal no mundo ocidental. Então todos nós temos um conhecimento sobre Jesus ser o Messias, o Salvador dos homens, o Deus homem que se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. É claro que uns conhecem mais e outros têm menos. Mas o básico da mensagem do Evangelho, eu creio que todos nós aqui conhecemos. Qual que é o resultado disso? Se nós rejeitarmos essa mensagem, segundo o texto de hoje, não sou eu que estou falando, é o texto. Se nós rejeitarmos o Evangelho hoje, nós que já temos um conhecimento sobre ele, nós vamos estar em uma posição semelhante à situação dessa geração que Jesus chama de perversa. E a verdade, irmãos, é que provavelmente alguém ou alguns de nós rejeitaremos ou permaneceremos em um estado de neutralidade. Talvez alguns de nós possam, por um longo tempo, conservar uma religiosidade que é meramente vazia. E é por conta dessa realidade, da severidade da mensagem, que eu gostaria de trazer alguns motivos práticos que podem levar qualquer um de nós a rejeitar a mensagem do Evangelho. Que pode levar qualquer um de nós a rejeitar Jesus como suficiente e único Salvador. Que pode levar qualquer um de nós a jamais tomar uma posição concreta a respeito de Cristo e permanecer em estado neutro, em um estado de oposição. O primeiro motivo é que você pode rejeitar simplesmente por não achar que precisa de um Salvador para a sua vida. É muito comum nos nossos dias o conceito de que as pessoas são essencialmente boas. Muitos elas acreditam e até confiam que a sua salvação é certa por conta da sua própria bondade, dos seus próprios méritos. Essas pessoas tendem a simpatizar com Jesus. Essas pessoas podem até se dizer cristãs, porém sem nunca ter uma convicção da sua própria maldade. Sem nunca conseguir reconhecer o pecado na sua vida. E por conta disso, são incapazes, irmãos, de depositar sua fé e confiança em Jesus, porque ela não acha que precisa de um Salvador. Ela não acha que precise de sacrifício para cobrir o seu próprio pecado, porque ela não se considera, de fato, um pecador. O segundo motivo é que você pode rejeitar
a oferta graciosa de Deus em Cristo? Simplesmente porque o seu amor por este mundo e pela sua própria vida, que você desfruta hoje, o seu apego por tudo isso ser muito maior do que o seu apego pelas coisas eternas. Você basicamente não quer que este mundo acabe. Você não quer que a sua vida neste mundo termine. Você não deseja ver um reino de Cristo sendo consumado. Tudo aqui nessa vida é mais atraente do que qualquer questão espiritual. O terceiro motivo é que você pode rejeitar Cristo teologicamente. As pessoas dessa geração perversa do texto, elas amavam Jesus como um médico. Amavam Jesus como alguém que trazia comida para eles. Amavam Jesus como um recurso para o fim dos seus problemas. Porém, quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, ou seja, quando Jesus disse, eu sou Deus e falo em nome de Deus, as pessoas começaram a odiá-lo. Você pode achar Jesus um bom homem, um bom exemplo a ser seguido, mas nunca colocar Jesus no lugar que é dele de direito, o trono do seu coração. Talvez Jesus nunca se torne o seu Senhor, e aí você o rejeita teologicamente. Você também pode rejeitar a Cristo por vergonha. E ser cristão, irmãos, e aqui eu falo de um cristão de verdade, que se posiciona, que busca viver em obediência à palavra de Deus, esse tipo de conduta, ela nunca vai ser popular. Ser um cristão obediente não atrai a simpatia das demais pessoas. Ser um cristão firme, ser um discípulo de Cristo, vai inclusive trazer conflitos para a sua vida. Conflitos com seus amigos, com a sua família, com o seu trabalho, na sua escola. E as pessoas, muitas vezes, não estão dispostas a enfrentar rejeição. As pessoas não querem enfrentar perseguição, coisa que a fé cristã tende a trazer. Nem todos, irmãos, estão dispostos a serem humilhados por causa de Cristo. E por fim, você pode rejeitar Jesus como seu Salvador por conta da terrível e velha religião. Religiosos não acham que precisam de Jesus. Os fariseus são o nosso grande exemplo disso. Eles achavam que estavam indo muito bem na sua própria vida, porque eles eram zelosos com o cuidado da lei. Eles se achavam melhores do que os outros. Eles achavam que faziam por merecer. Mas a gente guarda toda a lei de Deus. Olha como a gente é bom. Eles buscavam os lugares mais visíveis para fazer as orações em pé diante dos outros e mostrar, olha só como eu sou religioso. E muitas pessoas hoje se consideram salvas porque frequentam uma igreja, porque oram com frequência, porque conhecem da Bíblia, porque nasceram no lar cristão, porque usam saia e não calça, porque foram batizados quando criancinha. Só que nada disso salva. Esses são apenas alguns dos motivos, irmãos, que nos levam, que podem nos levar a rejeitar o Evangelho. Mas seja qual for o motivo, a sua rejeição tem consequências eternas e desastrosas. Atos capítulo 4, verso 12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo, por qualquer que seja o motivo,
Eles terão que enfrentar as consequências disso. E as consequências disso é uma eternidade no inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes, conforme Mateus 25, 30. E a verdade, irmãos, que quer você creia ou não, a verdade é só uma. A verdade é absoluta. Mesmo que nossa geração hoje diga que não, que ela é relativa. E a verdade é que todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Nascemos em pecado, separados de nosso Criador, e nós precisamos desesperadamente de salvação. Uma salvação que só há no sacrifício de Jesus Cristo. Nós não podemos permanecer neutros em relação a essa verdade. Nós não podemos permanecer indiferentes diante de tudo o que esse livro nos revela. A Bíblia nos ensina que só há dois caminhos. O caminho da loucura, isso aqui é loucura, ou o caminho do poder de Deus. Isso é poder de Deus para a minha salvação. Não há neutralidade, irmãos. Ou você vai ter que admitir que as pessoas que escreveram eram tudo completamente malucos, porque não faz sentido nenhum, nada do que está escrito aqui, ou isso é de fato a palavra de Deus. Não há um caminho do meio. E qual vai ser a sua decisão? A aplicação desse texto ela é terrível para nós. Infelizmente, irmãos. Como eu gostaria de poder pregar outras coisas diante de um texto como esse. Talvez é por isso que muitos tendem a pregar sobre libertação, que o texto nem é o alvo, para evitar falar algumas verdades. Mas a aplicação disso é terrível, porque dependendo da decisão que nós tomarmos sobre aquilo que nós conhecemos sobre Cristo e o Evangelho, se nós mantivermos uma posição neutra, se permanecermos em cima do muro ou se rejeitarmos abertamente, então a palavra de Deus nos diz, a nossa situação será pior do que antes, quando nós não conhecíamos nada de Cristo. Se você hoje conhece Cristo e o rejeita, a sua situação é infinitamente pior do que antes de conhecer. Eu termino orando a Deus, clamando a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos conceda a sua graça salvadora. Porque é somente pela graça, irmãos, que nós podemos ser resgatados dessa nossa miséria. Que Ele não permita nenhum de nós aqui, irmãos, permanecermos em um estado de dúvida, um estado neutro, um estado sem compromisso pessoal, com o único que é capaz de nos salvar. Vamos orar.